um pouquinho, então, desse mundo virtual, né? Dessa situação que a gente vive hoje de mundo virtual. Bom, a internet. Vamos começar falando um pouquinho aí da internet, né? De todos os avanços tecnológicos que ocorreram, tá? No mundo, durante o século XX, a maior conquista foi o mundo digital, tá? Os cientistas tiveram um grande avanço, sim, Nicole, é gel. Cientistas tiveram um grande avanço, né, nas pesquisas, justamente por conta do quê? Dos avanços tecnológicos, né? Então, os avanços tecnológicos, eles deram um impulsionamento, né? O surgimento desse mundo virtual, ele surgiu com a ideia de partilha das informações, né? Então, como tinha muitos conflitos, ocorriam muitos conflitos no século XX, acabou-se que sentiu-se a necessidade de ser partilhado esses conflitos. E aí, então, houve durante aí o período da Guerra Fria, né? O governo dos Estados Unidos começou a desenvolver uma forma de compartilhar dados e informações e disponibilizar esses dados e informações ao mesmo tempo para computadores que estivessem em várias localidades diferentes. Então, primeiramente, eles criaram uma rede, né, a qual vários computadores estavam interligados e continham essas informações. E aí, a partir disso, se desenvolveu, então, um verdadeiro mundo virtual. Então, ó, a gente tem um mapa, nessa página 146, mostra o cruzamento de todos os dados, a compartilhação de dados, o mundo interligado em diversas informações, né? Então, o mundo ele está conectado. E cada dia mais, o ser humano está dependente dessa conectividade. Aqueles que já perceberam que a internet, ela traz o bem, mas ela também pode trazer o mal, estão tentando voltar às suas origens mais primitivas. Então, algumas pessoas começaram a se mudar para sítios e fazendas, ter uma vida mais rural, tá? Tem pessoas que estão começando, como hoje a gente tem, assim, a questão de fake news muito forte, né? Que pode aí acabar com uma pessoa, tá? Porque a fake news, gente, não é só uma questão de pessoas, como eu vou dizer para vocês, só pessoas importantes. A internet pode causar um desastre na vida de muitas pessoas. Uma informação falsa que você colocar no seu perfil pessoal pode te prejudicar, tá? Então, muitas pessoas hoje em dia, elas estão fazendo o quê? Elas estão optando por uma vida mais rural. Não que elas não tenham internet onde elas moram, mas elas estão deixando de ser independentes disso, tá? Então, na década de 90, surgiu aí a internet, né, que é a abreviação da expressão International Network, que em português é rede internacional, que é também denominada de mundo virtual, tá? Então, a internet, ela reúne multimídias, né? Texto, som, imagem, comunicação, tá? Eletrônica, correio eletrônico, e-mail. Lucas Henrique, presta atenção na aula, nada de pato, roubo, Ana Paula. Falando para Ana Paula, presta atenção na aula, Lucas Henrique. Meu Deus, sei de nada não, Tô doida para puxar sua orelha, viu? Então, gente, não é simplesmente uma rede, só uma redezinha boba. Vou fazer assim com eles, gente. Igual lá no filme do Harry Potter, quando solta aquele monte de bichinhos, o bichinho pega lá o menino pela orelha, assim, ele fica... Ah!
Eu vou fazer isso com ele. Vou pegar ele pelas orelhas. Não tá prestando atenção na aula. Ai, Luiz professora. Henrique. Jesus. Vamos lá. Que violência. Então, envolve tudo isso. Então, para a gente ter, né, esse andamento da rede virtual, da International Network, eu preciso ter textos, multimídias em geral, né? O que é multimídia? São os textos, som, imagem, comunicação eletrônica, correio eletrônico, e-mail, tá? Tudo isso faz parte aí, tá, das redes de computadores. Como funciona a internet, né? Então, assim, a distribuição e a popularização da internet, ela está relacionada com os avanços tecnológicos, né? E a telefonia, os cabos, os satélites fazem com que esses computadores eles sejam interligados, realizando, então, aí inúmeras funções, tá? Então, há uma interligação de dados através, né, desses periféricos, tá? Os usuários e as empresas, eles disponibilizam suas informações nas famosas páginas, né, de internet, que é conhecida principalmente pelo www, que é o quê? World Wide Web, né? Ou seja, redes de alcance mundial, tá? Então, os 3 Ws lá do endereço eletrônico, ele significa rede de alcance mundial. Então, depois de colocadas nessa rede de alcance mundial, essas páginas são coordenadas pelo ICANN, que é o Internet Corporation for Assigned Names and Number, tá? Isso que disponibiliza os domínios, né, como org ou abreviaturas de países, tá? Então, não é simplesmente assim, dadozinho bobo. Para quem não sabe o que é o domínio são os nomes, né, que servem para identificar os computadores interligados, né? A internet, que facilita, então, a memorização dos endereços eletrônicos, tá? Bom, com tudo isso que eu acabei de falar, que os médicos usam muito internet, eu não sei se vocês têm noção, mas olha, vou dar um exemplo prático para vocês. Guarulhos também tem, mas Guarulhos ainda está numa implantação de fase que ainda não se interligou todas as informações de um paciente. Mas, por exemplo, São Paulo. Minha irmã, ela faz um tratamento na Santa Casa de São Paulo. Ela tem uma ficha lá na Santa Casa de São Paulo, tá? Essa ficha, ela está numa rede de computadores. Qualquer, tá? Computador, gente, desculpa. Qualquer computador do estado de São Paulo que esteja e conectado, tá? Com as informações do computador da Santa Casa de São Paulo, vai ter acesso a todas as informações e laudos médicos da minha irmã. Então, São Paulo, ele já está trabalhando nesse sistema, no sistema de saúde, principalmente, né? Onde o paciente, em qualquer hospital de São Paulo que ele for, pelo cadastro único, né, que é o tal do SUS lá, eu consigo todas as informações, eu consigo verificar quantas vezes esse paciente esteve internado, quem foram os médicos que atenderam esse paciente e assim por diante. Guarulhos está começando ainda essa inovação também, tá? A gente já tem o cadastro do sistema único, mas por um exemplo, o posto de saúde ainda não tem, está tendo agora, ainda não tem um total acesso, por exemplo, se o paciente ficou internado no HMU, ele ainda não tem acesso a todos os dados. Tanto que quando uma pessoa fica no HMU de Guarulhos, quando ela sai do hospital, ela recebe uma pilha, né, uma cópia de todos os seus exames, todo o laudo médico, tá? E com tudo isso que eu estou falando para vocês, a escola hoje usando a internet para que vocês estudem, vocês usando a internet para jogos, fofocas, redes sociais, etc. Aí a gente tem ainda uma grande parcela, tá, de exclusão de tecnologia
de informação e comunicação no mundo, tá? A exclusão digital, ela ainda existe na maior parte dos países pouco desenvolvidos, tá? E quando eu falo de países pouco desenvolvidos, o Brasil hoje ele está numa categoria que a gente chama de emergente, né? São os países que estão surgindo aí das cinzas, né? Se levantando. Mas aqui no Brasil, constantemente, está sendo notificado, né, em todos os jornais, que ainda tem crianças e adolescentes sem acesso à internet para o que a gente está vivendo hoje, para a pandemia, tá? Não tem acesso à internet, gente. Tem gente que não está conseguindo estudar. Aí você vai virar para uma empresa, ah, pô, mas o Estado tem um canal, que é o TV Univesp. Ah, é o TV alguma coisa aí, gente, que passa as aulas do Estado. Mas se o cara não tem nem televisão, como é que ele vai assistir? Se ele não tem televisão, ele vai ter internet como? Não tem dinheiro para comprar uma televisão, como é que vai ter dinheiro para comprar um computador e pagar uma internet? E isso é uma realidade, gente. É uma realidade, tá? Dos países desenvolvidos. É uma totalidade muito grande, tá? Segundo aí os dados da União Internacional de Telecomunicações, que é a UIT, em 2012, que não está muito longe aí, o país mais conectado era a Coreia do Sul. Era o país mais conectado no mundo. Aí, seguindo essa lista, vem os países europeus, como Suécia, Dinamarca, Islândia, Finlândia, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, além do Japão na Ásia, e o Brasil fica em 60º lugar, tá? Então, o número de acessos de investimento na área das telecomunicações aponta um contínuo avanço dos países nesse ranking, porém, pois é, né, Isa? Porém, gente, ainda há muita gente sem acesso à internet, tá? Existem no mundo, vocês têm que ter essa noção, tirando as tribos, que muitos são tribos isoladas, não tem acesso nenhum à internet, nada, tirando essas tribos, a gente tem aí uma grande parcela de pessoas que ainda não conhecem, gente, nem um telefone celular direito, nem a função que o telefone celular tem. Existe ainda, tá? Então, o mundo, ele tem essa exclusão digital, e o Fundo Mundial de Solidariedade Digital, que foi fundado em 2005, ele tem a função aí de promover o acesso à informação nos países menos desenvolvidos. O fundo funciona aí com doações de associados da iniciativa privada e pública, ou seja, esse Fundo Mundial, ele vai até nesses países, leva computadores para as pessoas terem acesso à internet, tá? Bom, página 151. Acesso e uso da internet no Brasil. Então, vamos ver um pouquinho mais de como é que está a situação do Brasil em relação à internet, tá? Bom, como eu falei, o Brasil estava lá, né, em 2012, no 60º lugar, né? Então, é uma posição, assim, bem alta, né, para uma questão de um país que hoje já é um país aí emergente, né? Mas desde o primeiro acesso ao mundo virtual, em 93, os brasileiros que usavam a internet, né, vem crescendo cada vez mais. O IBGE, em 2008, informou que houve 3 anos de aumento, né, em 3 anos, o aumento de 75,3% de usuários, tanto homens quanto mulheres. E destacando principalmente os jovens, que são os que mais têm acesso à rede, tá? Então, no Brasil, o acesso à internet ainda é desigual.
as regiões norte e nordeste são as que têm o menor número de usuários, tá? De 27,5% e 25,1%, respectivamente, tá? Enquanto no sudeste, que é aqui a nossa região, a gente tem aí 40,3%, tá? No centro-oeste, 39,4% e no sul, 38,7%, tá? Você consegue perceber que o Nordeste, o Norte e o Nordeste ainda tem pouco acesso à internet? Por quê? Porque a gente ainda tem áreas que sofrem muito, gente, tá? A gente tem áreas aí que não se tem nem o que comer, muito menos internet, e ninguém vive de internet lá, né? Bom, página 153. Dúvidas até aí, pessoas? Escreve para mim no chat se tiver dúvidas. Vamos lá, galera, acorda! São 9h50. Ok, então vamos lá. Eu só vejo os mesmos sempre respondendo. Tem uns que ficam só... Eu estou só observando. Só observando. Pedro atrasado de novo, Pedro. De novo. Então, vamos lá, gente. Bom, vamos falar um pouquinho da arte no mundo virtual, tá? Na atualidade, nós utilizamos muito o nosso tempo com diversas formas de tecnologia digital. Tablets, smartphones, computadores, todos conectados aí ao mundo virtual da internet, né? E garantindo aí ao usuário, então, um acesso ilimitado a diversas informações, fotografias, filmes, músicas, revistas, jornais, etc. Tá? Então, além dessa rápida velocidade de transmissão da informação, esses aparatos todos, né, ligados à internet, eles permitem que grande parte do público de diversas partes do planeta sejam alcançados. Se não fosse a internet, nós não teríamos, por um exemplo, aí a disseminação do famoso K-pop, de jogos que vêm dos Estados Unidos, né? Tudo isso se dissemina aí pela rede, né? Então, nós não teríamos isso, né? O famoso Counter-Strike, a gente não teria, tá? Gente, eu tô vendo o pessoal caindo aí, a live travou ou tá tudo ok? Para vocês aí. Coloca para mim aí se tá ok para vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida agora. Tá, então tá bom. Então, a gente tem aí, né? Todos esse acesso, né? E a combinação dos diferentes tipos de mídia, imagens, sons, textos e animações em um só bloco, vamos dizer assim, a gente dá o nome de multimídia, né? Então, esse termo, ele adquire significado distinto conforme o contexto que é utilizado. Por um exemplo, alguns artistas, eles diversificam a produção, né, através de vários meios, tá? E, por um exemplo, bandas, grupos musicais, são um bom exemplo, né, dos que se beneficiam desse meio virtual de divulgação, né? Então, as mídias sociais, elas também auxiliam, né, através do processo, né, que permite, por meio das streamings, né, são gratuitas as streamings, permite que um grande número de pessoas tenha acesso aos últimos lançamentos do momento. Para quem não sabe o que é uma streaming, é a tecnologia que envia informação,
multimídia através de transferência de dados, tá? Então, um grande exemplo de streaming é o site do YouTube, tá? Que utiliza essa tecnologia para transmitir os seus vídeos, tá? Aí, professora, deixa eu só dar uma palavrinha aqui rapidão. Inclusive, galerinha, quem quiser, ó, tá acessando todo dia, às 3h30 aí da tarde aí, ó, live lá na Twitch, SplashDZ, twitch.com. Muito obrigado a todos que comparecerem às lives. Obrigado. Agora eu vou dar o meu recado, seu João Carlos. Olha, está disponível lá na minha plataforma, tá? Na plataforma de GEL, tá? Todos os vídeos de aula de Geografia e Ciências do Colégio Efraim. Por gentileza, alunos, acessem os vídeos e estudem, porque senão eu vou fazer um harakiri em vocês, tá? Aí, galerinha, eu vou dar um recadinho também. Eu sou editor de vídeo, se alguém precisar de um job aí, eu tô aqui, beleza? Ok, obrigada. Os povos vendendo peixe deles na minha live, na minha live de geografia. Inclusive, também, quem quiser se inscrever lá no meu canal, SplashDZ, vou estar mandando o nome aí no chat aí, ó. Tá bom? Quem eu estou fazendo maquiagem online, tá? Quem quiser aprender, só me falar com a pro aqui. Aí eu vou deixar meu Twitter aqui no chat. Encher meu saco demais também, eu tô mandando soco via Sedex pra quem quiser, viu, rapaziada? É só chegar, ó, pra quem quiser mais informações, o custódio via CD no Instagram. Trabalho, viu? Vamos lá, gente. Então, ó, o lado negativo dessa divulgação de música, de filme pela internet é exatamente o quê? É a pirataria, né? Porque, além de ser um crime, ela traz aí prejuízos às vendas de CDs e DVDs, tá? A gente tem um textinho aqui, ó, na página 153, eu vou ler para vocês, que é um texto que fala a relação disso, ó. A canção Skyfall, tema principal do novo filme do James Bond, e que é interpretada pela cantora britânica Adele, foi divulgada nesta quarta-feira na internet, adiantando a apresentação oficial marcada para sexta-feira, no dia 5. Um clipe da música de aproximadamente 1 minuto e meio pode ser visto no YouTube. Os coros e as melodias de Skyfall de Adele seguem a mesma linha dos temas que tradicionalmente acompanham as aventuras do popular espião. A música, cuja apresentação oficial está prevista para a madrugada de sexta-feira, foi composta pela cantora britânica de 24 anos e por Paul Epworth, que produziu e também escreveu Rolling in the Deep, o maior sucesso de Adele. Então, ó, se eu sou um artista renomado, eu posso aí, gente, né, pegar um trechinho de uma música que eu vou dar para um filme e soltar aí né, vou dar um spoiler aí na internet. Então, a internet, ela tem os seus prós e contras, tá? Vou compartilhar algo com vocês. A internet, ela tem que saber ser usada, tá? Porque existem casos e fatos e relatos de muito tempo de pessoas que adoeceram pelo uso excessivo da internet. Tá? Por quê? Mas como assim, professora? A pessoa fica o dia inteiro jogando. Madrugada inteira jogando. Esquece de comer, esquece da vida aqui fora. Isso, além de trazer problemas de saúde, isso aí ainda traz problemas psicológicos, tá? Então, a internet, ela tem que ser dosada, tá? A pessoa tem que saber aproveitar esse recurso, porque há uma vida lá fora para ser vivida. Não dá para viver no mundo virtual, tá, gente? Ninguém aqui é uma... Professora. Tá? Oi. Não só o jogo, né, sobre mexendo psicológico, às vezes, sei lá, alguém posta uma foto, aí por causa dos comentários e tal. Sim. Vou compartilhar com vocês um acontecido real, aconteceu comigo, por volta de 2014,
tá? Eu já tinha me formado, né, em uma outra faculdade, aí eu fui estudar geografia, me interessei pela geografia, fui estudar geografia, e tive uma aula na faculdade que falava da relação dos professores com os alunos, né, principalmente com ênfase muito assim nas aulas do Estado, né. Então, de professores que agrediam o aluno, e da conduta também de professores que maltratavam o aluno em sala de aula, da perseguição de professores a aluno. E aí, esse era um tema bem polêmico, né? Que eu fui estudar mais a fundo, fui ler mais a fundo. E no meu Facebook, Facebook, eu postei lá a minha opinião. Eu coloquei o nome do tema e postei lá a minha opinião sobre aquele acontecido, né? Estava no meu Facebook, eu não estava direcionando essa informação para o nome de ninguém, né? Nem citando ninguém. Era apenas a minha opinião. Alguns colegas meus de sala da faculdade se ofenderam, porque eles eram exatamente aqueles professores ditadores, aqueles professores que maltratavam o aluno, porque, se vocês não sabem, quando a gente começa a fazer uma faculdade, o Estado, ele pega professor-aluno. Você pode ser professor mesmo estando no primeiro ano de faculdade. Muitos ali, naquela época, estavam no segundo ano de faculdade e já estavam lecionando. E como eles nunca haviam passado pela experiência de ser professor, e eu já havia passado pela experiência de ser professora, porque eu dou aula desde 2000, eu tinha uma visão diferente deles. E tinha um fator muito importante também em relação a isso, que eu era velha já, né? Eles tinham a maioria entre 18, 19, 20 anos, primeiro ano de faculdade, tinham acabado de sair do ensino médio, e aí me atacaram, gente, de uma forma, no meu post, no Facebook, de uma forma cruel mesmo. Cometeram até racismo com a minha pessoa. Eu tive que ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Eu fiquei tão chocada, eu fiquei tão em choque com a atitude dessas pessoas, foi mais ou menos meia dúzia de pessoas numa sala de 200 alunos, né? Eu fiquei tão chocada com aquilo que eu não queria mais ir para a faculdade. Eu queria ir para uma outra faculdade. Eu queria transferência para uma outra faculdade. Aí a reitoria da faculdade ficou sabendo de todo o proposto, de tudo que aconteceu. Me chamou na sala lá da faculdade e falou que ia tomar uma providência em relação a isso, que era para mim ficar tranquila, né? Porque para que eu também não sofresse repressão dentro da sala de aula, né? Da faculdade. E aí houve uma reunião da coordenação e esses alunos foram chamados e foram alertados que se isso ocorresse novamente, eles seriam expulsos da faculdade. E aí seguiu-se. Eu segui mais 2 anos de faculdade, eu não falava com essas pessoas, né? A maior parte dos meus amigos de sala de aula, eles ficaram a favor do que eu falei, até porque eu não tinha me dirigido a nenhuma pessoa. Então, olha o que a internet ela pode fazer com a pessoa. Se a pessoa ela não souber cuidar do interesse que ela tem na internet, se ela não souber se expressar, embora eu tenha me expressado perfeitamente, todos os professores curtiram meu post e adoraram o post. Professora, é porque assim, muita gente não tem maturidade, sabe? Qualquer coisinha quer falar, eu vou falar porque eu posso que eu posso. Que nem essas pessoas, assim, como você falou, tinha 18, 19 anos. Tipo, cara, sabe? Mas foi, assim... Pessoa sem maturidade. Foi pego muito pesado. Teve gente que mandou lavar roupa, vai lavar uma louça, vai procurar o que fazer. Não tem o que fazer, não. Sabe? Esse tipo de coisa. E da maioria eram poucas meninas, né? Dentre esses 6 eram 2 meninas, o restante era tudo homem. Então, além da ofensa, ainda teve a questão, né, de... Sim, Rafa.
Ainda teve a questão de ofender a imagem da mulher, porque quando vai lavar uma roupa, vai lavar uma louça, quer dizer o quê? Que uma mulher não pode estudar, que uma mulher não pode adquirir conhecimento. Então, gente, essa questão de internet, a internet ela é revolucionária, ela ajuda a compartilhamento de dados, principalmente de dados entre a medicina, que faz com que o mundo inteiro tenha acesso à medicina, que compartilha informações, tá? A gente só tem acesso ao compartilhamento das informações do coronavírus por conta, né, da internet. A gente tem internet hoje, tá? Mas ela também pode causar um mal muito grande. Então, é algo como remédio. O remédio você tem hora, horário e quantidade para tomar. Se você exceder o horário do remédio que você tem que tomar, ele não vai fazer efeito. Se você tomar em altas quantidades, ele vai te prejudicar, tá? E a internet é a mesma coisa, tá? Hoje, eu vejo que muita gente não está preparada para isso. E a geografia, ela trabalha com isso, a geografia nos traz esse tema, porque é um tema muito atual e há muitos problemas. Olha quantas fake news nós tivemos aí durante a pandemia, né, durante o coronavírus. Quantas fake news nós tivemos? Pessoas que pegavam imagens, eu mesmo recebi diversas imagens pela internet da China, com gente morrendo, sangrando pelo nariz, pela boca, pelo fio do cabelo, e aquilo não tinha nada a ver com o coronavírus, era uma outra situação que havia ocorrido em uma outra época, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com esse mundo virtual. E isso serve também, gente, para a elaboração do jornal que vocês estão fazendo, para que vocês não ofendam ninguém na elaboração do jornal de vocês, tá? Quem quer falar comigo? Fale. Beatriz, professora, eu estava falando com a minha mãe, acho que ontem, que meu tio, ele é médico. Ele estava falando, acho que dando palestra do coronavírus, estava falando com uma pessoa sobre o coronavírus. Aí a minha mãe estava discutindo que tem tanta fake news, você procurar no YouTube, o que fazer se tiver coronavírus, vai aparecer 300 mil coisas. Mas tudo fake news. Exatamente. É muita coisa, gente, que aparece. É muita coisa que aparece. Entendeu? Para isso existe a gente filtrar determinadas coisas. Então, assim, o que eu quero que vocês levem dessa aula de hoje, que a situação, gente, dessa disseminação, né, da internet, na vida das pessoas, né, no mundo hoje em dia, o funcionamento da internet, tudo isso é um bem, mas é um mal para a sociedade também, tá? Porque em segundos você pode acabar com a vida de uma pessoa pela internet. Em segundos. Uma coisa errada que você escrever pode se disseminar. E isso chega, gente, a todo lado do mundo. Tá? Quantas fotos a gente vê aí dos paparazzis na internet de atrizes que cometem alguns pequenos deslizes, né? Então, precisa saber dosar isso tudo. Ok? E para a gente finalizar, então, eu quero que vocês me coloquem aí se vocês têm alguma dúvida, tá? Se tem alguma dúvida lá da elaboração do jornal, a gente tem 3 minutinhos aí para tirarem as dúvidas. Pessoas, cuidado com as faltas, tá? Porque eu ainda estou dependendo de vocês, alunos, para gravar as aulas para mim. E aí eu dependo do aluno me enviar a aula para postar lá na plataforma, né? Para postar lá no meu canal. Então, a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco o fio da meada das coisas. Não, procurem não faltar. Atrasos! Tem gente chegando muito atrasado na aula, 10, 15 minutos depois que a aula iniciou. Precisa começar a aprender a se programar.
Não é para chegar atrasado na aula, a não ser que aconteceu uma coisa muito grave, gente. Ou tá doente. O professor não é bicho, o professor entende. Mas chegar atrasado na aula porque simplesmente esqueceu o horário, não pode. Lembrando que vocês estão no 8º ano, vão para o 9º, que o conhecimento que vocês adquiriram no 8º vai refletir lá no 9º. Tá? Então, ó, pessoas sem atrasos na aula, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa aula. Eu não vou subir atividade, porque eu já subi, deixa eu olhar se eu já subi a atividade de vocês essa semana. Valeu, professora. É nóis. Já libero vocês. Ó, a gente Tchau, tem lá uma professora. atividade que venceu em 18 de junho, né? Eu vou deixar para subir, não vou subir a atividade, porque vocês ainda estão fazendo a atividade, quem não fez já tem que fazer ainda. Lá sobre elaborar lá um resumo, né, sobre os tipos de transporte e tal. Então, eu não vou subir a atividade esse final de semana, tá? Porque a gente já tem a atividade lá na plataforma e vocês têm aí o João saiu da live de novo sem eu terminar a aula. Eu vou conversar com a Glaucia hoje. Vocês têm aí atividades para fazer. Tem o jornal e tudo para vocês fazerem. Então, se organizem. Façam essa atividade agora que tem para entregar. Eu vou subir só a atividade do livro. Não vou subir mais nenhuma outra atividade. Só a do livro, tá? Não entreguem com atraso, gente. Tá bom? Então, beijo. Bom final de semana para vocês. E fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, Aí, galerinha, vai lá no meu Twitter se quiser um job. Valeu. Vou dar um Tchau, job. professora. Tchau. Você vai botar lá as mensagens?